Shalom, meus irmãos, graça e paz, que o amor do Espírito Santo, o amor de Cristo, reine em nossos corações, em nome de Jesus. Como é que vocês estão? Espero que muito bem. Pessoal, mais um assunto polêmico após Efésios 5. A gente fala muito de provérbios, né, e tal, mas aí vem Efésios 6, assunto infelizmente polêmico, mediante ao mundo em que vivemos hoje, mas eu vejo isso muito fora, viu, da igreja. Eu falo isso porque o irmãozinho de vocês está fazendo um curso onde grande parte são mulheres e em tudo que é canto, dificilmente ah, nós homens, fazemos hoje maioria em algum lugar. Por isso que um congresso que houve há 3 semanas, eu cheguei a comentar aqui, eu fiquei deslumbrado, porque vocês vão entender na palavra aqui, quando o homem ele busca verdadeiramente o coração de Deus, ele tem algo sobrenatural. Eu creio que, claro, Deus já sabia que isso iria acontecer, né? Muitos aspectos iam aí acontecer para que o homem não buscasse tanto a Deus como a mulher. A mulher ela é mais sentimental e ela é mais coração, e é justamente isso que Deus busca. Não estou falando sobre uma palavra que diz, o coração é enganoso. Não é isso. Estou falando sobre várias vertentes em que a mulher realmente ela faz mais jus na casa do Senhor. O número delas são muito maior. Não é porque a mulher hoje está em maior número, não sei exatamente agora a questão da porcentagem, mas realmente, assim, na minha igreja, na minha não, que eu faço parte, né? Louvado seja Deus. Mas assim, como motorista de aplicativo, eu vejo geralmente quantas mulheres vão à igreja e quantos homens vão. Mas louvado seja Deus por aqueles que vão. Só que nessa questão do congresso eu fiquei maravilhado porque eu vi, sei lá, meninos de 12 anos até 96 anos louvando ao Senhor. Homens e aquele grave que ecoava na igreja, mais de 3.000 homens louvando ao Senhor, sabe, para mim é magnífico. Mas justamente porque o homem que obedece ao Senhor, ele terá muitas coisas, muitos benefícios do Senhor. Mas vamos lá. Efésios 6, deixa eu pôr o óculos aqui, porque o homem já não enxerga mais direito, já está velhinho já. Vamos lá. Maridos e esposas, por favor, eu peço a vocês que tenham um coração de carne, ouçam a palavra. Geralmente a gente eu comento muito sobre palavras mais duras, mas assim, saibam, viu? Me chamam de Pedro. Então, eu não faço esse juiz porque eu quero fazer esse juiz de ser chamado de Pedro. Lembre de Pedro após ser instituído pedra, porque um dia realmente eu fui muito duro, mas hoje assim, a forma de falar hoje, louvado seja o nome do Senhor, é muito melhor do que antes, sempre aprendendo, sempre buscando a Deus melhoras na forma em que eu tenho que falar com qualquer um. Mas assim, talvez o tom da voz ele mude, mas sim, sou duro nas palavras. Não é porque eu sou, é porque a palavra é. A gente acabou de ler Efésios 5, a gente vai para Efésios 6 agora. E por que isso acontece? Porque eu tive no leito de morte 19 dias. Eu tive no leito de morte por desobediência. Eu tive no leito de morte porque. Posso falar aqui o nome deles? Eu acho que não tem problema nenhum. Eu já comentei isso. O Everton, um grande amigo meu de infância, né? E o Alex, os dois de religiões diferentes. E eu não tive coração ensinável para ouvir os dois. A forma que eu constituía, que eu fazia os vídeos deste canal. E essa forma que eu conduzia o canal não era só para o canal. Era a forma em que eu falava com minha mãe, era a forma que eu falava com a minha família, com a minha filha. Então, assim, eu meio que estava tomando todo o prejuízo por falar de servos do Senhor. Uma coisa, compreendam, aquilo que Deus me falou foi, filho, o problema não é a forma em que você fala do líder. O problema é que esse líder, quem deixou lá na frente foi eu. E quando você fala de um líder, você afasta as ovelhinhas, porque muitos estão feridos por aquilo que o homem faz.
E repare, pessoal, toda vez que eu pergunto, estou afastado, você vai perguntar o que é, não, não é culpa de Deus, é sempre culpa do homem. Então eu ia lá e fomentava o erro do homem. O que acontecia? Muitos estavam assistindo e eu não sei dizer para você se algum deles assistiu e saiu do ministério. Olha a culpa que eu tenho. Olha o peso que eu tenho. Então, a minha questão é orar todos os dias para que essas pessoas que estavam assistindo antes, assistam agora. Entenda a diferença que eu tive na minha vida e eu peço perdão para elas. Não estou dizendo que o pastor delas está certo, não é isso. Mas ele está certo ou não estar, problema é dele, de Deus. Quem não pode estar sou eu. E é meio que fosse uma chama, né? Meio que empurrando as pessoas que de repente tinha uma pontinha em saber que ele estava errado, mas eu ia lá e fazia o trabalho do inimigo. A verdade é essa, o trabalho do inimigo. Então eu não quero mais isso. Então por isso que eu falo com mais veemência sobre a palavra, porque Deus me colocou no leito de morte, eu não ouvi, não tinha um coração ensinável, eu não era assim, o meu ego era gigantesco, e eu falo isso, louvado seja Deus, para que isso seja quebrado, para que o inimigo não tome posse mais disso, e eu sabia disso, e eu sei que isso acontecia, mas para que eu entendesse que isso aconteceu, eu tive que perder muitas coisas. Então é por isso que eu falo que o homem que se ajoelha diante do Senhor e fala para ele, diz para ele, Senhor, eu não sou nada sem ti. Eu não consigo caminhar sem o Senhor. Me mostra o caminho. Deus faz com tudo. Creiam que Deus ama isso, ama saber que você é dependente dele. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Meu Deus, aqui já daria um vídeo. Mas vamos lá, vamos ver como é que a gente vai. Nós vamos nos adaptar a esta palavra. Efésios, na verdade, 5, perdoe-me, pessoal. 5, 21 a 33, certo? Maridos e esposas, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Esposas, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador do seu corpo. A igreja, assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo a seu marido. Maridos, ame cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja, gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa, como amam o próprio corpo, pois o homem que ama a sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele como Cristo cuida da igreja. E nós somos membros de seu corpo. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Esse é um grande mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. Portanto, volto a dizer, cada homem deve amar a esposa como ama a si mesmo, e a esposa deve respeitar o marido. Bom, por que eu falo que essa palavra ela mexe com muitos corações, com muitos sentimentos, pelo mundo que há hoje? O tal do feminismo, né? Sei lá como é o nome disso aí. Essa tropa que veio aí para terminar com as famílias, e tem muitas mulheres, até boas mulheres, grandes mulheres, que infelizmente estão tendo isso nos seus corações. Mas é porque estão inflamadas com algo, nada mais. Você que conhece algum, ore por ela. Mas antes de mais nada, percebam, o grande projeto de Deus nessa palavra é com o homem. Ele adverte aqui a mulher por uma vez, e reparem, voltem o vídeo se quiser. Ele exorta o homem duas vezes. Ele exorta mais do que a mulher. Ele pede mais respeito à mulher. Mas por que ele está falando isso? Repare que até na ajuda, quando ele fala sobre ajudar órfãos e viúvas,
É porque ele já sabe. Quando ele diz aqui na palavra, é como se assim, ó, esposo, trate sua esposa como eu tratei a igreja. Eu morri por ela. E se possível, morra pela sua esposa. Mas eu posso dizer para vocês, garantir para vocês, que ele fará o melhor para nós. Respeite a sua esposa, trate ela como você gostaria de ser tratado. A mulher realmente ela é muito mais sentimento. Então, assim, de novo, por isso eu falo dessa forma. São erros que nos colocam na posição de, estou te falando aquilo que aconteceu comigo. Estou te falando aquilo que eu não faria mais. Cabe a você escolher a melhor forma. Mas Deus aqui garante para você que se você fizer isso como homem, Ele trabalhará na sua vida, pois Ele zela por nós. Então, assim, sejamos obedientes, homens. Sejamos obedientes. Mulheres, quando fala de submissão aqui, não é aquilo que parte dos homens acham. Entendam, quando Deus fez a mulher através de nós, Ele tirou da costela. Ele não tirou nem do pé, nem da nossa cabeça. Ele tirou da nossa costela. É o nosso meio. Então ela tem que andar do nosso lado. Se você fizer algo para você e não estiver agradando ou for agradar a sua esposa, não faça. Quando você casa e é um só, que você sai da sua família, certo? Para criar a sua família, para ter a sua família, tudo que for, mulher, você fizer para você, peça orientação, esposo. Tá bom para você? Está agradável? Vamos fazer. A mesma coisa é o homem. Te agrada? Serve? Com o que é que você acha? Agrada, filho? Faça. Não faça diferente disso não, irmão. Não faça não. Não faça não que o negócio é feio. Mas assim, eu posso garantir para vocês. Essa a família é algo tão singelo, é tão magnífico aos olhos do Senhor, que é o que o inimigo mais ataca. É o que o inimigo mais ataca. Então, assim, creia, é nisso que eu quero que vocês compreendam. Aquilo que o inimigo mais ataca, que são os nossos jovens e a nossa família, é onde Deus tem mais bênçãos para dar. Creiam nisso. Eu sei que o vídeo ficou longo, acho que nessa nova forma de fazer o vídeo, nessa nova vida que Deus me concedeu, eu acho que foi o vídeo mais demorado, mas eu sei que tem muita coisa ainda para falar sobre isso, só que não é esse o propósito do vídeo, não é ficar longo. Mas assim, creiam, maridos e esposas, orem juntos. Marido, leve o culto para sua casa, seja o ministro da palavra na sua casa. Tire um dia para louvar o Senhor. Qual o dia do culto na igreja de vocês? Quarta-feira? Faça na quinta, faça na segunda para começar a semana, mas faça um culto em casa. Não tem filhos? Faça você e sua esposa. Aprendam na palavra. Abram a Bíblia de vocês dois. Mas orem. Orem porque o inimigo não está satisfeito. Ele não sente prazer algum no nosso prazer. Que Deus abençoe vocês. Vou orar. Vamos lá. Senhor Deus maravilhoso e eterno Pai, digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Abba, Pai. Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que essas pessoas que estão ouvindo, Senhor, que estão vendo este vídeo, em nome do Senhor Jesus Cristo, derrama o bálsamo sobre a família deles, Senhor, sobre o casamento, meu Pai, sobre a família, Senhor, em nome de Jesus. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que todas as orações, Pai, feitas por Ele, Senhor, que suba com cheiro suave as suas narinas, meu Deus. E que retorne, Senhor, em nome de Jesus, com poder sobrenatural. Os reveste, Senhor, com teu sangue, Jesus, imolado na cruz. Que eles vistam a tua armadura, a armadura de Cristo. Para que esses casamentos, Senhor, não sejam atingidos por setas malignas, ó Pai. Que toda investida de Satanás, Senhor, sobre cada casamento, daqueles que estão assistindo esse vídeo, Senhor, caia por terra em nome de Jesus. Que sejam casamentos prósperos, Senhor, casamentos debaixo do respeito, Senhor, e debaixo da tua palavra, Senhor, da tua autoridade, tanto para o homem como para a mulher, Senhor, como para os filhos, se assim tiverem filhos. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Inclina os teus ouvidos, Senhor, para nos ouvir. Vem com sobrenatural, Senhor, sobre estas famílias, em nome de Jesus.
Amém. Shalom, shalom. Tchau, tchau.